Bom dia, pessoal. Oi? Tudo bem? Então, já são 11 horas, vamos dar início à nossa web de hoje. A gente conta com uma presença especial da doutora Flávia de Miranda Correia. O assunto de hoje vai ser sobre as diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer do colo do útero, né? E o cenário epidemiológico atual do Brasil. Eu espero que vocês tenham um bom proveito, tá? Aproveitem essa oportunidade e a gente está à disposição para questionamentos, tá? Depois a gente pode até encaminhar os questionamentos para a doutora Flávia, mas a ideia é que vocês usufruam desse momento o máximo possível, tá bom? Doutora Flávia? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Seu nome. Não, é outra coisa dela. Tá. Estão vendo a apresentação? Vocês me ouvem? Estão vendo a apresentação? Sim, acho que o pessoal está ouvindo. Posso começar, então? Isso, vamos lá. Ok. Então, um bom dia a todos, um grande prazer estar participando do evento. Eu sou Flávia, eu sou médica de formação ginecologista, mas depois de mestrado, doutorado, voltei para a epidemiologia, me voltei para a epidemiologia, e hoje eu trabalho na divisão de detecção precoce do INCA. Né? E vou falar, então, para vocês sobre as diretrizes brasileiras para rastreamento de câncer de colo do útero e também um pouco sobre o cenário epidemiológico no Brasil, e especialmente aí na região norte, Amazonas e Manaus. Por favor, vocês podem fechar os áudios, por favor? Por algum motivo, a apresentação não está passando. Agora foi. Em relação a conflitos de interesse, eu trabalho no SUS, para o SUS, enfim, visando o fortalecimento do SUS, mas pautada sempre na epidemiologia, na medicina baseada em evidências, que reúne, além das melhores evidências científicas, a experiência clínica, dos profissionais de saúde, e também os valores e as expectativas dos pacientes. Então, vamos falar primeiro sobre premissas para o rastreamento, e depois vamos entrar, então, nas diretrizes, que é o assunto principal. Então, para qualquer tipo de doença, para o rastreamento poder acontecer, ser viável, existem algumas premissas. A magnitude da doença, incidência e mortalidade elevadas, uma história natural conhecida, uma fase pré-clínica passível de ser detectada, a maior probabilidade de cura, se o tratamento ocorrer nessa fase, disponibilidade e acesso ao diagnóstico e tratamento, não adianta rastrear, senão não vai haver resolutividade ao caso. Por favor, eu peço mais uma vez que vocês desliguem os microfones, é porque desconcentra muito. Enfim, então, e a existência, então, de um teste que seja acurado, de fácil aplicação, seguro, com custo acessível, e, evidentemente, garantir que esse processo seja contínuo e sistemático. Então, agora nós vamos ver se o câncer de colo do útero se enquadra nessas premissas de rastreamento. Então, em relação ao primeiro ponto, que é a incidência elevada, no Brasil, para o triênio de 2020, 2021 e 2022, o câncer de colo do útero é o terceiro mais incidente nas mulheres, são estimados 16.700 casos para esses 3 anos, particularmente para a região norte. Nós temos a incidência de segundo câncer mais frequente nas mulheres, com 2.060 casos. Em relação ao Amazonas e a Manaus, nós temos
no Estado, tá? Uma taxa bruta de 27,6 por 100 mil mulheres e uma taxa ajustada de 33,5 por 100 mil mulheres. Essa taxa ela é 1,7 maior em relação à taxa do Brasil, na taxa bruta, e 2,2 na taxa ajustada. E em relação a Manaus, a taxa bruta é de 51,94, a ajustada é 61,54. Isso significam taxas brutas 3 vezes maiores do que para o Brasil e taxas ajustadas 4 vezes maiores do que para o Brasil. Então, assim, já podemos perceber que, em relação à incidência, ela é realmente bastante preocupante, né, no Amazonas e em Manaus. Em relação à mortalidade, em 2019, o câncer de colo do útero foi o 4º câncer mais comum nas mulheres, foram 6.385 óbitos, mas aqui nós temos uma disparidade maior ainda, porque na região norte, o câncer de colo de útero é a principal morte por câncer nas mulheres, com uma taxa de 10,2, né, por 100 mil mulheres. E aí, quando a gente observa, né, as taxas de mortalidade, né, no Brasil e nas regiões, né, o que a gente percebe é que existe mais ou menos uma estabilidade em relação à mortalidade no Brasil, na região sul, sudeste, nordeste e centro-oeste, mas vejam bem, aqui na região norte, né, as taxas de mortalidade vêm aumentando progressivamente. A gente sabe que isso aqui insere também uma questão de diagnósticos não feitos anteriormente, de falta de informação, mas, enfim, o problema continua realmente aumentando e isso é bastante preocupante. Se a gente for analisar as taxas de mortalidade, né, numa série temporal, né, tanto para o Amazonas como para Manaus, vocês vão perceber, Amazonas, uma taxa de 18,8 por 100 mil mulheres de mortalidade, né, aqui no ano de 2019, essa é uma taxa 3 vezes maior do que a taxa do Brasil. E em Manaus, a taxa é 23,4 por 100 mil mulheres, uma taxa 3,8 maior do que o Brasil, ou seja, o risco de morrer por câncer de colo do útero é praticamente 4 vezes maior em Manaus do que no Brasil como um todo, né? No Amazonas, o risco é 3 vezes maior do que na restante do país. Então, é realmente dramática a situação. Vamos para o segundo ponto das premissas, né? É ter uma história natural conhecida. O câncer de colo do útero é um câncer que, talvez o primeiro câncer que tenha tido história natural completamente compreendida e elucidada, né? Aqui a gente tem imagens colposcópicas do colo do útero, esse aqui é um colo normal, isso aqui seria a representação histológica, né, das células normais no colo do útero. Então, a partir do momento que existe o contato com o vírus do HPV, né, podem começar a ocorrer alterações nesse epitélio do colo do útero, né? O que a gente chama de neoplasia intraepitelial cervical grau 1, que é simplesmente a manifestação citológica ou histológica, né, da infecção pelo HPV, não é considerada lesão precursora, né? E temos também, se essa infecção não regredir espontaneamente, o que costuma acontecer em mais de 90% das vezes, e principalmente se ela for causada por um vírus oncogênico, nós temos a possibilidade de progressão para as lesões precursoras. E as lesões precursoras são NIC2 e NIC3, ou lesões de alto grau citológicas, e realmente essas lesões elas podem ser detectadas pelo rastreamento. Ainda não estamos, né, não há invasão ainda, não há câncer ainda nesse estágio. E, enfim, se a gente consegue identificar essas lesões no rastreamento e consegue fazer a confirmação diagnóstica e tratamento em tempo oportuno, né, nós vamos evitar a progressão para o câncer, né, que é o nosso objetivo maior do rastreamento, né? E é claro, evidentemente, que se a gente chama de ponto crítico esse momento da lesão epitelial cervical grau 3, da NIC3, né, que é a lesão precursora mais verdadeira, né, porque realmente, tratando nesse ponto, a gente vai conseguir praticamente 100% de cura e de não progressão para câncer, né? Então, o quarto ponto, né, das premissas, né,
o terceiro ponto, a fase pré-clínica passível de ser detectada, e o quarto ponto, a maior probabilidade de cura nessa fase. Indo ainda no quarto ponto, né, uma vez diagnosticada uma lesão precursora, NIC2, NIC3, o tratamento é bem mais simples, pode ser realizado até em nível ambulatorial, né, dependendo das condições do colo do útero. O que a gente indica, o tratamento padrão, né, para essas lesões precursoras é a eczérese da zona de transformação, né, que tem 3 tipos de eczérese, o que varia basicamente pela profundidade dessa incisão e pela anatomia do colo do útero, se a gente consegue ver a junção escamular, escamocolunar completamente. Bem, o quinto ponto é a disponibilidade de acesso ao diagnóstico e ao tratamento, e aqui nós temos mapas do Brasil, esses mapas são de 2019, então, onde estão pintados, né, onde estão destacados os municípios que fazem a realização da colposcopia, da biópsia, da IZT 1 e 2, da IZT 3, e vocês percebam, né, que existe aqui na região norte, no Amazonas, enfim, existe uma grande rarefação, né, poucos municípios fazendo colposcopia, né, menos municípios ainda fazendo biópsia, menos ainda fazendo o tratamento ambulatorial, né? Predomina o tratamento que é em centro cirúrgico, hospitalar, né? Que é a eczérese tipo 3 ou conização, né? Mas a gente sabe que isso aqui não são simplesmente casos com indicação precisa desse procedimento, mas sim que os pacientes, em vez de serem tratados no ambulatório, são tratados preferentemente no hospital. Então, esse é um problema, assim, um gargalo que nós temos, né, em relação à continuidade dessa linha de cuidado do câncer de colo do útero, reside muito na assistência secundária, né, para confirmação diagnóstica e para o tratamento. E aqui nós temos uma publicação do INCA, né, onde a gente avaliou parâmetros, né, para essa linha de cuidado, a partir do número de colpocitologias realizadas, exames citopatológicos realizados. Então, há déficit de todos esses procedimentos da linha de cuidado, né? Menos 7% de colposcopia, menos 20% de biópsia, menos 75% de AZT 1 e 2, menos 67% de AZT tipo 3. Né? Então, isso realmente comprova que o gargalo está na assistência secundária. Ainda em relação ao diagnóstico e ao tratamento, aqui a gente já está vendo para o tratamento hospitalar, né, os casos que realmente de câncer confirmados, né, não de lesão precursora, que vão precisar, então, de cirurgia, de radioterapia, eventualmente de quimioterapia. Então, apesar de, ao longo do tempo, né, estar aumentando o número de CACões, NACões, enfim, que prestam essa atenção terciária, né, a gente percebe que na região norte sempre os menores percentuais, e aqui, se nós formos avaliar a necessidade, né, para cada 500 mil habitantes, de haver pelo menos um centro, né, de atenção terciária, nós vamos perceber que só apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados, né, atingem ou ultrapassam essa meta de um centro por 500 mil habitantes. Né? Aqui a gente tem o Amazonas com 0,36. Né? Realmente, a atenção não só secundária, como a terciária também estão prejudicadas. E se nós prestarmos atenção agora numa questão de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, vocês conhecem a lei dos 60 dias, né? O que a gente pode perceber nessa série de 2013 a 2019, né, é que 35% dos casos foram encaminhados para o tratamento após o diagnóstico até 30 dias, 12%, né, entre 31 e 60 dias, 23% com mais de 60 dias, e também um número expressivo ainda sem informação. Vamos passar para o sexto ponto das premissas, que é a existência de um teste que seja acurado, faça aplicação segura e com custo acessível. Né? Então, em relação à acurácia, né? Nós sabemos que o exame citopatológico ele tem uma sensibilidade baixa, né? Em dados aqui de revisão sistemática com meta-análise variando entre 30% e 87%, com uma média de 47% de sensibilidade. Aqui, num outro estudo envolvendo
muitos países na Europa e nos Estados Unidos, a média também foi de 53% de sensibilidade, né? E isso acontece pela possibilidade do exame falso negativo, né? Existe a doença, mas o exame não é capaz de detectá-la, né? Isso pode acontecer por vários motivos, por uma coleta inadequada, né? E aí vocês, profissionais, né, da atenção básica, são importantíssimos, né, nessa questão da coleta, né, de realmente aprender a técnica, serem capacitados para a coleta adequada, né? Existem também as condições inadequadas, essas condições são da própria paciente, né? Que evidentemente aqui a gente tem casos de aqui é hemorragia, aqui é dessecamento, pode haver também inflamação, tudo isso pode prejudicar, né, a interpretação do exame citopatológico, mas também existe a questão dos profissionais que vão ler essas lâminas, na medida que elas estejam adequadas para a leitura, satisfatórias para a leitura, existe também o erro humano, né, na interpretação desse exame, e também a subjetividade inerente a qualquer exame, né, que dependa exclusivamente de nós humanos. Então, aqui a gente tem um ponto importante, né? A garantia da qualidade do exame citopatológico é fundamental para que qualquer programa de rastreamento possa ter sucesso. E hoje existe um grande questionamento, a possibilidade de mudança para uma abordagem molecular, né, que já está ocorrendo nos países desenvolvidos, e as discussões aqui no Brasil estão em fase ainda inicial. E a última premissa é a garantia que esse processo seja contínuo e sistemático, né? Então, assim, o rastreamento acontece na consulta com o generalista, na medida que houver um teste positivo, é necessária uma consulta especializada para confirmação diagnóstica, né? Uma vez confirmado esse diagnóstico, o tratamento tem que ser realizado, né? E não adianta, é como se fosse uma corrente com os elos, se qualquer um desses elos, né, qualquer acesso, se qualquer acesso não for garantido, né, não vai adiantar rastrear, sem confirmar, né, e sem tratar, né? Então, isso é imperativo também. Então, resumindo essas premissas para o rastreamento, né, o câncer de colo do útero atende às 4 primeiras premissas, né, que são relacionadas à doença em si, né, e as 3 últimas, né, a questão do teste ser acurado, né, e a questão do acesso ao diagnóstico e ao tratamento e a garantia de um processo contínuo e sistemático ainda precisam melhorar muito. Nós temos um sistema de rastreamento oportunístico no país, não é um rastreamento de base populacional, que é aquele que a gente sabe que tem melhores resultados, né? Então, toda essa questão de estruturação dessa parte programática, dessa parte estrutural, é necessária para a gente conseguir avançar em relação à erradicação, à eliminação do câncer de colo do útero. Agora vamos passar para falar sobre as diretrizes, né? Eu já comecei a adiantar um pouquinho, né? Um tipo de rastreamento oportunístico, né? O exame citopatológico é o método diagnóstico, a população-alvo é a de mulheres de 25 a 64 anos. Os exames devem ser feitos a cada 3 anos, após 2 negativos anuais consecutivos, e a meta é uma cobertura a maior de 80%, porque esse é o nível de cobertura que já foi estipulado como necessário para que haja queda na incidência da mortalidade, que, né, ambos são os objetivos primordiais do rastreamento. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses aspectos, né, para reforçar a capacitação de vocês entenderem o que está por trás das diretrizes. Eu sempre digo que diretriz não é lei, né? A diretriz ela é proposta para as pessoas de risco padrão, risco médio, mas, enfim, existe todo um arcabouço de evidências que embasaram cada uma dessas recomendações. Bom, então, em relação ao exame em si, né, o que nós vemos aqui no país, né, é que, desde 2015, há uma estabilidade na oferta de exames citopatológicos no SUS, né? Reparem aqui que na região norte, né, e na região centro-oeste a gente tem os índices, né, o número de exames mais baixos, né?
E aqui, a partir de 2019, a gente observa essa queda, que, obviamente, está relacionada à pandemia da Covid-19. Em relação à qualidade dos exames, né, nós temos aqui alguns indicadores, né, que nos orientam sobre a qualidade desses exames, né? Isso é uma publicação do INCA, que está disponível também na página, né, do Manual de Qualidade de Citopatologia, né? E o mais importante deles é o índice de positividade, né? E vocês podem observar que 3% é a linha de corte, e nesse ponto apenas a região norte está realmente atingindo, né, esse índice de positividade. No Brasil como um todo, nas outras regiões, o índice de positividade é muito baixo, né? Isso aqui pode estar acontecendo porque sempre as mesmas mulheres podem estar sendo rastreadas. Então, a gente hiperrastreia uma determinada população e as mulheres que teriam o maior risco para desenvolver o câncer de colo do útero, que são aquelas que nunca fizeram o exame citopatológico ou fizeram há mais de 3 anos, né, além da periodicidade indicada, né, provavelmente o que acontece é que as mesmas mulheres são rastreadas e certamente com periodicidades menores do que as recomendadas. Agora, o ponto mais polêmico, né, sempre que faço essa apresentação, né, é em relação ao início, a data de início, a idade de início do rastreamento, né? Então, há sempre questionamento, as mulheres passam a ter vida sexual muito cedo, principalmente aí na região norte, enfim, então o rastreamento deveria começar antes, existem casos de câncer antes dos 25 anos, todos esses argumentos a gente conhece, né? E certamente entende, mas vamos mostrar aqui as evidências que justificam realmente fazer essa recomendação de iniciar aos 25 anos. A primeira delas é a baixa incidência de câncer em mulheres jovens. Não é que a mulher jovem não possa ter câncer de colo do útero. Eu já vi câncer de colo do útero em mulheres jovens, vocês também certamente já viram, né? Mas esse número é realmente muito baixo, né? Aqui nós temos as curvas de mortalidade, né, por câncer de colo do útero em vários países, né? Aqui é o Reino Unido, aqui é os Estados Unidos, aqui é Canadá, né? Então, vocês percebam aqui, né, que antes dos 25 anos, né, a taxa por 100 mil mulheres é muito baixa, né, em todos esses países. E esse último gráfico aqui é o gráfico em relação ao Brasil. Aqui nós temos, né, abaixo de 25 anos, a gente somaria 3% dos casos, né, de câncer de colo do útero diagnosticados, abaixo então, dos 25 anos. Só que aqui, nesse gráfico, está sendo incluído o carcinoma in situ, né, que era o estágio 0 do câncer do colo do útero, que hoje em dia a gente já não considera mais câncer, é a lesão precursora, é o equivalente ao NIC3, né? Então, certamente que aqui está inflado esse percentual de câncer abaixo dos 25 anos, e certamente ele deve se igualar aos dos outros países, apesar de composições diferentes na população. Enfim, o segundo ponto é que aqui nós temos as curvas, tanto de prevalência de infecção por HPV, em verde, a prevalência de lesão de alto grau, em azul, e a prevalência de câncer do colo do útero, em vermelho. Vocês percebam que aqui, 25 anos está aqui, mais ou menos, né? Aqui, o pico de prevalência de infecção por HPV ocorre aos 20 anos. Aqui, a partir dos 25, justamente começa a haver a queda da prevalência de infecção por HPV. Então, se nós fizermos o rastreamento antes dos 25 anos, o que nós vamos pegar é isso, a infecção por HPV. A citologia vai vir com diagnóstico de lesão de baixo grau. Essas infecções, como eu falei anteriormente, elas regridem espontaneamente mais de 90% das vezes. Então, você vai rastrear a mulher jovem, vai detectar uma infecção que é transitória, que pode regredir espontaneamente, mas vai indicar uma repetição do exame, que essa é a conduta pelas diretrizes brasileiras, né, em 1 ano ou em 6 meses, dependendo da idade da paciente, né? O que, eventualmente, se persistir ainda essa alteração, vai levar a uma colposcopia, que pode levar a uma biópsia, enfim, né, e até mesmo um tratamento, essas recomendações estariam equivocadas, né, que pode até no futuro prejudicar o futuro obstétrico da mulher. Então, não é realmente
o momento ideal, né? Aqui, justamente, também, a partir dos 25 anos, começa, né, tem quase que o pico das lesões precursoras, das lesões de alto grau, que é o que a gente quer diagnosticar, né? E o câncer aqui, ele não é inexistente, certamente que ele existe, né? Mas o número, né, de diagnósticos de câncer abaixo dos 25 anos, ele realmente é pequeno. E o terceiro ponto é interessante também, é que a gente vê que na mulher mais jovem, seja rastreada ou não rastreada, né, o que a gente percebe é que abaixo dos 25 anos, né, o tipo de lesão precursora mais prevalente é a neoplasia intraepitelial cervical grau 2, é a NIC2, que principalmente nas mulheres jovens é considerada uma lesão, um comportamento incerto. Ela pode regredir espontaneamente com uma NIC1, geralmente costuma acontecer mais frequentemente nas jovens essa possibilidade, né, do que a progressão para uma NIC3. Né? Então, a gente vai diagnosticar também uma lesão precursora, né, mas que tem esse comportamento incerto, que também acabaria encaminhando a mulher para um sobrediagnóstico e eventualmente até para um sobretratamento. O quarto motivo, eu já adiantei um pouquinho, né, é a questão de problemas, né, obstétricos, eventos adversos obstétricos que podem acontecer depois que é feito um EZT, que é feito um tratamento para a lesão precursora. Né? Esses são dados de meta-análise que eles mostram que nas mulheres que fizeram um procedimento, né, de exérese de zona de transformação, foi 56% mais frequente o trabalho de parto prematuro, né, e o nascimento de bebês prematuros, né, do que nas mulheres que não foram submetidas a esse tratamento. Então, esse é um ponto muito importante, né, dependendo do volume que é retirado no colo do útero numa exérese da zona de transformação, o colo pode ficar incompetente, né, e isso pode ser um fator determinante, então, na questão do parto prematuro. E o último motivo é porque, como eu falei antes, é claro que existe câncer do colo do útero antes dos 25 anos, mas esse câncer não obedece àquela história natural, habitual que eu mostrei para vocês inicialmente. Né? Geralmente, é um tipo de câncer com um tipo histológico diferente, é um tipo de câncer com uma história natural diferente, um desenvolvimento muito rápido e que muitas vezes não seria nem detectado pelo rastreamento. O rastreamento ele é menos efetivo abaixo dos 25 anos. Aqui nós temos que mulheres, tá, entre 20 e 24 anos, diagnosticadas com câncer, 76% delas já tinha feito um rastreamento, pelo menos um exame de rastreamento. Mostrando, então, que o câncer de intervalo, que é o câncer que acontece entre um round do rastreamento e outro round do rastreamento, né, porque ele tem um desenvolvimento rápido, é o tipo de câncer mais comum nas mulheres jovens. Aqui a gente tem é o mesmo estudo, né, mostrando que não foi estatisticamente significativo, né, a proteção do rastreamento, né, nas mulheres abaixo dos 25 anos. Bem, agora o outro ponto seria a qual idade para parar o rastreamento, né? As diretrizes recomendam 64 anos, né? Mas em relação à idade de término do rastreamento, a gente realmente tem evidências mais fracas, não tão robustas. Né? Nós sabemos que existe, por exemplo, um grupo a favor que o rastreamento termine aos 64 anos, né? Alegando que os riscos seriam maiores que os benefícios a partir dessa idade, né? E os casos de câncer nas mulheres mais velhas vai ocorrer entre aquelas que não foram rastreadas previamente ou não foram adequadamente rastreadas previamente. É improvável que as infecções por HPV ou as lesões precursoras que fossem eventualmente adquiridas após 65 anos tivessem um tempo suficiente, né, para progredir e realmente invadir, né? E também uma obrigação ética que nós temos para evitar o desperdício, né, redirecionar os recursos para quem está em maior risco, né, de apresentar ou desenvolver a doença. Já o grupo contra, né, terminar o rastreamento aos 64 anos, né, alega que a efetividade seria igual na redução da incidência e da mortalidade,
após 64 anos. Existe o mesmo risco de câncer após testes negativos, quer dizer, a proteção é de 5 a 7 anos. Existe um segundo pico de prevalência de infecção por HPV após os 50 anos. A prevalência das lesões precursoras ainda é tida como considerável. Há uma hipótese que a progressão para MIC3 ou câncer poderia ser maior, mas o ponto todo que eu acho que é mais interessante é a questão da real prevalência de câncer, né, nessa idade. Né? Esse estudo é bastante interessante. Né? Aqui nós temos as taxas de incidência de câncer de colo do útero. Né? A linhazinha contínua são as taxas não ajustadas por histerectomia. Né? Claro, se a mulher não tem mais o útero, né? Ela não vai ter risco, né, de câncer de colo do útero. Então, quando se ajusta por essa questão da histerectomia, a gente percebe que as taxas de incidência são maiores do que daquelas que a gente costuma trabalhar normalmente, né, que englobam todas as mulheres. Então, isso talvez, no meu ver, seja talvez o fator mais importante para, eventualmente, a gente repensar a questão do término do rastreamento. Bom, e aí eu pergunto para vocês, né? Estamos rastreando os 25 aos 64 anos aqui no Brasil, né? Sim, na maioria dos casos, sim. Aí o parabéns, né? Aqui, né? Até para a região norte, né? Que já conseguiu, entre 2019 e 2020, avançar um pouquinho nessa questão, passou dos 82%, né? De mulheres rastreadas dentro da faixa etária recomendada, né? Mas ainda existe aí, né, uns 18% de mulheres que são rastreadas fora dessa faixa, e a gente sabe que a maioria se enquadra nas mulheres com menos de 25 anos, então ainda existe espaço, né, para melhorar a adesão para essa recomendação de população-alvo. Já em relação à periodicidade, né, por que a gente recomenda a periodicidade de 3 em 3 anos? Né? Porque a redução cumulativa da incidência de câncer é de 91%. O ganho, se fizer o exame anualmente, é muito pequeno, ou até mesmo de 2 em 2 anos, é muito pequeno em relação à periodicidade de 3 em 3 anos. Né? E por que 2 exames negativos, os 2 primeiros exames negativos com intervalo anual? Porque um exame negativo dá uma proteção de 58%, mas 2 exames negativos dão uma proteção de 80%. Né? Então, isso aqui é mais ou menos uma rede de segurança, né, para a gente poder, então, recomendar que a repetição dos exames seja de 3 em 3 anos. E esse ponto realmente não essa recomendação não é atendida, né, não é observada. A gente vê em todas as regiões, no Brasil como um todo, né, essa série vai de 2007 a 2013, né, realmente, assim, menos de 12%, né, só na região norte, na região centro-oeste, que passa de 12% dos exames são feitos de 3 em 3 anos. Né? A maior parte, a periodicidade mais comum é a anual. Né? Enfim, e por último, é claro que aquela questão de cobertura de 80% também é muito importante. Né? Nós temos, como até pouco tempo atrás, o Siscolo, ele não nos permitia avaliar as mulheres, assim, os exames, nós nunca tivemos um dado de cobertura muito robusto. Né? Com o Siscam, a gente vai poder, né, cada vez, né, a Siscam, a maioria agora de todos os estados e municípios tem adotado o Siscam, aí nós vamos poder ter uma cobertura, enfim, real. Né? Mas o que a gente usa, então, são os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, da PNS. Né? Esses dados foram divulgados semana passada em relação à PNS de 2019. Então, em termos de Brasil, aqui a gente teria 81,3%, né, de cobertura, né, em 2019. A PNS anterior, de 2013, essa cobertura foi de 78,7%. Né? Aqui na região norte um pouco menor do que essa média nacional, né? Mas existe assim, questionamentos em relação à PNS, né? Qualquer dado obtido em pesquisa, né? Tem um risco maior de vieses de informação, né? Mas é o que nós temos de concreto, né? no momento, né? Mas a gente sabe que muito provavelmente esse dado está muito inflado. E o que acontece na realidade são as mesmas mulheres repetindo exames com intervalo anual,
né? E um número expressivo de mulheres não sendo rastreadas ou tendo sido rastreadas há mais tempo, né? E por isso, então, a gente continua com esses dados de incidência e mortalidade que são bastante preocupantes. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora nós podemos, não sei se nós temos um tempinho para a conversa, né? Eu passo para o Marcelo coordenar. Pessoal, primeiro quero agradecer à doutora Flávia, excelente explicação, doutora Flávia. Eu acho que tu propôs para a gente os resultados, os indicadores que a gente vem discutindo ao longo do Força Pré-Natal em relação ao câncer do colo do útero. A gente viu também, usou esses indicadores na plataforma, né, do campus virtual. E eu queria, primeiramente, agradecer pela tua disponibilidade, né? A gente ficou muito feliz quando tu aceitou. E eu também quero pedir ao pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, só abre a câmera e o microfone, e aí a gente aproveita um pouquinho da presença da doutora Flávia para ela responder para nós. O que vocês acham? Pode ser? Ok. Só abre a câmera e o microfone. Pode falar. Bom dia, gente. Aqui é a enfermeira Clerme da UBS O11. E eu estou com uma dúvida aqui, na hora que a doutora falou, sobre a esterectomia parcial e total. Temos que fazer a coleta do preventivo regularmente, como manda o Ministério da Saúde? Essa é a minha pergunta, minha dúvida. Nas diretrizes, vocês todos conhecem a publicação, as diretrizes brasileiras? Nas diretrizes existem as situações que a gente chama de especiais, né? Essas recomendações que eu apresentei são as recomendações para a população de risco padrão, de risco médio, né? Mas existem as recomendações para o rastreamento de populações especiais, evidentemente que pacientes esterectomizadas, né? Por outro motivo, que não seja câncer de colo do útero, né? Mioma, enfim, hemorragia disfuncional, qualquer outra indicação, e não tem o colo do útero foi retirado, foi uma esterectomia total, essas pacientes podem ser dispensadas do rastreamento, né? Agora, evidentemente, que se a paciente, né, foi esterectomizada por patologia cervical, é claro que ela vai continuar em um acompanhamento, e aí em um acompanhamento diferenciado, certamente. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem? Conseguem ouvir? Sim, pode ir adiante. Doutora Flávia, satisfação. Meu nome é Andresa, eu estou atualmente na Coordenação Estadual de Saúde da Mulher do Estado. Então, assim, a senhora falou algo também que eu converso muito com os municípios, que é a questão dessa repetição, né, da questão da avaliação das pacientes durante o rastreamento, né? Quer dizer, uma mesma paciente faz mais de uma vez o exame. Só que nós temos uma dificuldade de perceber o número dessa repetição. O SECOM, ele tem esse controle? Existe dados a respeito de como está acontecendo, ou quais municípios estão fazendo isso de forma regular? Sim, veja bem, se vocês usam o SISCAM, né, que é o Sistema de Informação para Câncer, né, vocês conseguem determinar por município, por unidade de saúde, né, quais são os números de citologias colhidas, enfim, qual é a faixa etária dessas mulheres, qual é a periodicidade desses exames. O sistema de informação pode dar todos esses dados, né? Isso, inclusive, é feito não só para o monitoramento, mas como também para o planejamento das ações, né? Então, é fundamental que isso seja acompanhado, né, nos sistemas de informação, né? Em relação ao SECOM, enfim, eu não atuo no SECOM, né? Mas não creio que o SECOM faça esse tipo de acompanhamento, né? Porque as pacientes que são encaminhadas para o SECOM são aquelas pacientes, né, positivas no rastreamento, né, para fazer a investigação diagnóstica e o tratamento, e pacientes já com câncer, né, que vão se submeter aos tratamentos. Então, essa questão é mais ligada à assistência
básica, né, atenção básica, né, que pode monitorar através do sistema de informação como é que está acontecendo o programa de rastreamento em cada município, até em cada unidade de saúde. Inclusive os percentuais sobre exames satisfatórios, exames insatisfatórios, todas essas ferramentas estão disponíveis no sistema de informação. Então, nós conseguimos puxar esse relatório pelo Siscam. É porque quem tem esse contato direto não é a coordenação estadual, mas a coordenação do SECOM, né, que na pessoa da Marília. Então, era mais isso que eu gostaria de saber. Se o sistema faz isso, então a gente consegue até, inclusive, monitorar melhor os municípios que estão apresentando essa deficiência. Muito obrigada pela resposta. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Oi, estão me ouvindo? Oi. Que é a Brena, da UBS 04, de Manaus. É isso. Então, a pergunta é sobre os preventivos com a amostra que vem só uma célula, ou só vem o escamoso. E aí a gente, no manual, né, do Ministério da Saúde, ele recomenda repetir um ano. Como que está essa recomendação? Eu queria saber da senhora como está. A gente repete em um mês, em 2 meses, ou deixa para repetir no próximo ano? Não, a recomendação continua a mesma, tá? As diretrizes são de 2016, elas não foram ainda atualizadas ou revisadas. Nós estamos aguardando umas definições no Ministério da Saúde para retomar esse processo de atualização e de revisão, mas como talvez venha a incluir a mudança de método, então esse é um processo ainda que está sendo discutido. Mas, enfim, então, em relação existem células só do epitélio escamoso, não existem células metaplásicas ou células endocervicais, quer dizer, que indicariam, então, que a junção escama colunar, que é onde acontece a maioria das lesões precursoras, né? Então, quando não tem elementos representativos dessa junção escamo-colunar, a gente sabe que a sensibilidade da citologia cai ainda mais, né? Mas por isso que a recomendação não é repetir imediatamente, né? É repetir em um ano, claro, dependendo do histórico dessa paciente. Se é uma paciente que já vinha sendo rastreada, que os exames todos vêm negativos, e isso acontece em um determinado momento, né? Não há necessidade, a menos que haja alguma outra suspeita ao exame clínico, ao exame ginecológico, mas se não há nenhum tipo de suspeita, mantém-se essa recomendação de repetir em um ano, quando houver ausência de todos os epitélios representados na amostra. E assim como atrofia genital, também... Nesses casos de atrofia, também existem recomendações bem explícitas, né? Se a atrofia é tão importante a ponto de fazer com que um esfregaço fique insatisfatório, existe todo um preparo estrogênico que pode ser feito antes de uma nova coleta, né? Essa recomendação também faz parte das diretrizes, há um capítulo bem específico em relação a isso, e inclusive indicando a melhor maneira de fazer esse estímulo estrogênico, né, para melhorar a coleta. Pessoal, mais alguma pergunta? Por favor, aproveita a oportunidade. Alguém mais? É só abrir o microfone e a câmera e pode fazer a pergunta para a doutora Flávia. Marcelo, tem pergunta no chat, no bate-papo. Exato, tem pergunta aqui no chat, vamos olhar. Tá. Tu consegue ver, doutora Flávia, ou prefere que Sim, eu leia? consigo sim, mas são várias, deixa eu tentar ver Quer onde começar? começa. É. O cachorro latindo, trabalhando áudio, realmente eu me peço desculpas, mas eu não tenho como calá-lo, eu estou trabalhando em remoto, estou em casa, né? E, enfim, realmente prejudicou um pouco a apresentação, mas faz parte desse nosso novo mundo, né?
pré e pós-Covid. Aqui, ó, tem a Rita Castro. Doutora Sim. Flávia, parabéns pela exposição. Sobre a periodicidade do exame, continuo vendo a resistência de muitos. Atuo junto aos serviços de HIV/AIDS e gostaria de saber se as ações recomendadas para o rastreio de mulheres vivendo com HIV sofrem alguma alteração ou se estão mantidas conforme o documento de rastreio. Sim, elas estão mantidas, existem algumas peculiaridades em relação, né, ao rastreamento nas mulheres vivendo com HIV, né? Elas podem iniciar mais cedo a coleta, né? E, além disso, elas têm uma periodicidade diferente, tá? Então, as recomendações continuam as mesmas de 2016. Só deixa eu fechar aqui que eu tive que... Aqui em Iranduba... Marcelo, só um instantinho, por favor, Marcelo, só um minutinho. Pessoal, aproveitem, podem abrir a câmera, fazer as perguntas, tá? Não tenham vergonha. Ana Nunes, está com a câmera aberta, quer fazer alguma pergunta, Ana? Tá, então, ó... então, qual é, Marcelo, a próxima pergunta? Aqui em Iranduba, tivemos problemas de muitos exames não sendo entregues no ano passado e estamos repetindo tudo. Então, há necessidade de fazer essa repetição? O que tu tem a dizer sobre isso, doutora Flávia? Olha, eu acho que essa é uma questão estrutural local, né? Agora, é claro, se um exame colhido e o resultado não é obtido, é a mesma coisa que o exame não tivesse sido feito. Quer dizer, então, se não houve possibilidade, né, de entender o que aconteceu com esses exames e de recuperá-los, certamente que é necessário a repetição, é necessária a repetição. Uhum. Resultado não entregue, não conhecido, significa o mesmo que exame não feito. Exato. Sobre a questão do intervalo de 3 anos após 2 anos de rastreio sem alterações. Esse sem alterações, levamos só em consideração a conclusão do exame? Ou não se aplica, por exemplo, quando aparece alteração de microbiologia? Não, realmente, resultados inflamatórios, enfim, ou presença de cândida, tricômonas, enfim, e outros agentes, né, isso não é positivo, né, para câncer ou lesão precursora, né? Então, o normal significa o não a partir de ascos, né? E daí em diante, né? Que são exames que precisam de algum tipo de acompanhamento, né? Ou de confirmação diagnóstica, né? Existe uma tabelinha nas diretrizes, né? Inclusive foi reproduzida no CAB 13, na última revisão do CAB 13, né? Que mostra exatamente essa questão de, para cada laudo citopatológico, qual é a conduta a ser realizada, né? E, realmente, depois, a gente não considera aspectos inflamatórios como o exame positivo. Aqui a Annelise também colocou a mesma questão dos exames que foram realizados, mas os resultados não foram recebidos, né? Então, acho que a doutora Flávia já comentou sobre isso. E aqui tem a Annelise colocou também, queria saber como fica isso no sistema de informação, ou seja, no SISCAM. Sim, se o laboratório não realizou o exame ou não inseriu o exame no sistema, né, é como se o exame não existisse, né? Se, eventualmente, o laboratório registrou o exame no sistema, né, mas o resultado não chegou para uma determinada unidade, aí realmente só o local pode fazer essa avaliação, né, de tentar cruzar, né, o que foi realizado, né, no UBS com o que foi informado no sistema de informação. Eu digo que o SISCAM é possível porque a gente consegue olhar pela mulher e não só pelo exame.
Então, tem que ser auditado o que está acontecendo nessa determinada localização. Eu também só queria contribuir para essa discussão, né? Tá, não, tá. Então, assim, se o exame não está chegando, aconteceu alguma coisa nesse percurso entre enviar a lâmina e a não ter um resultado, a gente tem que responsabilizar o laboratório. Então, assim, ligar, perguntar o que está acontecendo, por que essas lâminas não chegaram. A gente também ser proativo nesse processo e não ficar só esperando a lâmina chegar, o resultado não chegou. Então, a gente tem que também cobrar e responsabilizar quem não está enviando o exame, né? Porque a gente sabe que a maior dificuldade dessa mulher chegar até a gente conseguir fazer uma boa coleta e o exame se perder. Isso também perde a confiança no serviço, né? Então, tipo, não vou fazer aqui ou não vou mais fazer porque se perde o exame, né? Você falou uma coisa importante, né? Na medida que o rastreamento é oportunístico, né? A gente não pode perder de forma nenhuma, né, a oportunidade, né, de, vindo uma mulher para uma consulta de pré-natal, né? Fez o último exame há mais de 3 anos? Ah, sim, fiz. Então, pode e deve ser colhida uma nova citologia. Vem uma mulher para uma consulta por hipertensão, diabetes, enfim, o que for. Eu acho que o profissional que está fazendo esse atendimento, né, na unidade básica tem que perguntar: o seu preventivo está em dia? Quando é que foi feito o último? Toda oportunidade, né, deve ser aproveitada, né, para que a gente, então, consiga ampliar essa cobertura, né? Isso em relação às mulheres, né, com mais de 25 anos, e também em relação às crianças. Mas aí o aspecto já seria em relação à vacinação contra o HPV, né, nos meninos e nas meninas nas faixas etárias recomendadas, né? Então, não se deve, a integralidade do cuidado é fundamental. Então, não se realmente, quando as barreiras de acesso são grandes, principalmente aí no Amazonas, né, tem a questão das populações ribeirinhas, enfim, né, das distâncias grandes, né, dos acessos até geográficos muito dificultados, né? Então, se uma determinada mulher chega a uma unidade de saúde, né, não se pode de jeito nenhum perder, né, esse momento, perder essa oportunidade para fazer o rastreamento. Isso não se restringe a colo do útero, né, a mama também, a câncer de mama também. Doutora Flávia, eu acho que uma das questões que a gente viu muito durante o período de uma semana que a gente esteve junto ao Força Pré-Natal do SUS em Manaus, eu acabei visitando algumas unidades de saúde e foi me questionado muito o que fazer com aquelas pacientes que estão abaixo da faixa etária, já meio complementando isso que tu acabou de falar, quando elas buscam a unidade de saúde para fazer o exame preventivo. Veja, infelizmente, a gente ainda não tem uma decisão compartilhada, né, com os indivíduos, com as pessoas, né? Assim, o ideal seria, evidentemente, fazer a história dessa mulher. Se é uma mulher que não tem um fator de risco adicional, né, enfim, para câncer de colo do útero, como eu falei, diretriz não é lei, não é regra, né? Se você começou atividade sexual aos 10 anos de idade, já teve 20 parceiros, tem 5 filhos, enfim, né, eu estou fazendo um quadro caricato, obviamente, né? Mas se não for um caso, né, em que realmente pode ser um daqueles que foge ao que a gente chama do risco padrão, do risco médio, né, é uma questão de explicar à mulher, né, quais são as vantagens e as desvantagens. Rastreamento, vocês têm que pensar muito claramente, não é uma pessoa que tem sintomas que está procurando um atendimento, é uma pessoa assintomática, né? E a gente tem que fazer mais bem do que mal, é aquele princípio, né, bioético, né, de não maleficência, beneficência e não maleficência, né? Então, assim, a possibilidade de prejudicar uma pessoa, imagine uma menina de 18 anos, né, iniciou atividade sexual há 1, 2 anos, aí acha que tem que fazer o exame, aí ela procura a unidade de saúde, o exame é coletado, né, vem um resultado de lesão de baixo grau.
Então, você vai ter que informar para aquela paciente que ela tem uma infecção por um vírus, que é um vírus sexualmente transmissível, né? Que existe uma pequena, mas, enfim, existe possibilidade, né, de desenvolvimento de lesão precursora ou de câncer, né? É muito mais danoso para essa mulher receber essas informações do que simplesmente receber a informação, olha, não está indicado fazer nessa faixa etária, é a partir dos 25, pelos aqueles motivos que eu fiz questão de mostrar para vocês, é bom que vocês introjetem esses motivos, né? E, na minha opinião, a possibilidade de você prejudicar uma mulher antes dos 25 anos fazendo o rastreamento é maior do que você ajudar. É claro que, né, a pessoa não é uma idade, não é uma coisa estanque, depende da história, depende do exame físico, depende, enfim, de várias outras questões. A Arita Castro comentou aqui, mulheres que buscam preventivo abaixo da faixa recomendada, é sempre importante avaliar a situação e realizar exame ginecológico, rastrear IST, oferecer teste rápido, enfatizar prevenção, planejamento reprodutivo, etc. A colocação está perfeita. Eu acho que assim, antes dos 25 anos, né, o foco, né, é em anticoncepção, né, eu acho que é em DST, né, esse é o foco principal. A pessoa vai poder se beneficiar muito mais dessas questões, né, do que da realização do rastreamento. Foi muito bem colocado. Muito bem. Pessoal, então, vou abrir aqui a câmera. Já vamos nos despedindo, então, da doutora Flávia. Quero agradecer a vocês pela participação, pelas perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, a gente vai concluindo por aqui, doutora Flávia. Muito obrigado pela tua paciência, pela excelente explicação que tu nos deu, tá? E a gente está muito feliz. Eu acho que a maioria das dúvidas que a gente percebeu que os profissionais de Manaus, do estado do Amazonas, têm, foram assim, esclarecidas. Agora a gente está trabalhando em cima disso. E, muito obrigado pela tua disponibilidade, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né, e pela atenção de todos, e peço a vocês realmente para disseminar o conhecimento. Nós precisamos melhorar essas taxas, esses dados aí de Manaus, aí do Amazonas, da região norte, né? Antes da pandemia, nós estamos com um projeto, uma parceria com um projeto aí em Manaus, né? Eu já fui várias vezes a Manaus, visitei várias UBSs, conheço bastante o SECOM, enfim, nós temos uma atuação importante, né, aí em Manaus, e é sempre uma preocupação nossa, né, no INCA e no Ministério da Saúde, né, em tentar realmente conseguir intervir nesses números, né, que são realmente muito impactantes, né, e ligados a uma doença que não precisa acontecer, né? Se existe um câncer que nós podemos evitar, esse é o câncer do colo do útero. Perfeito. Né? Então, agora, eu faço até um apelo, quer dizer, que em tempos de pandemia, né, pelo menos, assim, acredito que também não esteja tudo 100% controlado, tranquilo aí, né, como no resto do país, esse é o momento para rever as prioridades, né? Então, realmente, fazer rastreamento fora da periodicidade indicada e fora da população alvo indicada, em época de pandemia, que nós estamos com um represamento, né, de casos, de pacientes sintomáticos que precisam ser vistos, de diagnósticos que precisam ser confirmados. Essa é uma hora muito importante. A pandemia, é claro que é fatídica, é péssima, mas é também uma oportunidade para nós revermos, né, várias prioridades, né? E então aproveitem, se sintam estimulados, né? Eu convido vocês a se estimularem para realmente cuidarem bem
né, desses aspectos todos aí em Manaus, aí no Amazonas, para que a gente possa vencer essa questão do câncer de colo do útero. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Então, pessoal, nos despedimos. Forte abraço a todos. Quem quiser abrir a câmera para nós fazer um print aqui, fazer uma fotinha, por favor. Daí a gente deixa registrado esse momento. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pronto. Certo, muito obrigado, pessoal. A gente se vê. Doutora Flávia, mais uma vez, de coração, muito obrigado. E estamos também à disposição de todos vocês, certo? Um abraço.